Gente, aqui tá, a marcação tá como 24 pessoas. E também já são 7h11, que já pode começar já. Vamos começar então? Uhum. Então tá, só como essa primeira parte, que é uma breve apresentação, eu vou pedir para vocês todos fecharem o microfone e assim não atrapalha para quem estiver escutando do outro lado se estiver baixo. Só para a gente falar todo mundo a mesma linguagem, né? A gente fez uma pequena apresentaçãozinha mostrando algumas coisas importantes. Principalmente um conhecimento que vocês têm que ter do que é exatamente engenharia na UF. Muitos dos alunos eles chegam e não sabem quando que o curso foi criado, sabe mais ou menos na década de 90 e sabe mais ou menos que alguns professores que têm aula hoje foram alunos lá daquelas turmas e outros professores continuam professores lá daquelas turmas. Mas é importante a gente se situar nisso, principalmente porque tem a ver com o que a gente vai falar. Embora essa fotinha aqui é um documento de 2008, que é a reforma curricular mais robusta que a gente tem, o curso foi criado em 1993. Tiveram reformas ao longo desse caminho, elas foram promovidas basicamente em 2008 e 2014. Houve uma redução já naquele tempo de carga horária e que foi tratada nessas revisões como ajustes. E houve um novo ajuste realizado em 2015, só que o perfil do aluno, o perfil que consta no plano, no projeto pedagógico do curso, ele continua sendo de 93. O que é esse documento? Pode parecer que assim, é um documento qualquer que vocês criaram para falar do curso. Não. Na verdade, ele é a peça central do curso existir. Não somente pelo documento, mas é que o MEC só dá autorização para quem tem esse documento. Então, é isso que a gente quer mostrar também para todo mundo entender o que é esse processo. Não dá para a gente criar e inventar roda. Tudo que a gente fala aqui, a gente tem que ser embasado em lei. A gente não pode, por exemplo, virar e falar assim, eu e a Roberta vamos criar agora o curso de Engenharia Agrícola e Espacial. Não tem isso. A gente tem que se basear em várias coisas. A primeira, obviamente, é o princípio federativo máximo na Constituição que a gente tem, e existe um artigo específico, o 206, sobre os princípios da educação. Pode parecer até piada, então eu vou fazer uma cara cínica, assim. Equalitariamente, tem que ser todos iguais perante a lei, todos iguais perante o curso. Parece piada mesmo, que a gente sofre para manter o curso simplesmente seguindo a lei máxima do país, que é a Constituição. Porque aspectos estruturais do nosso próprio país. Mas fora isso, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é uma lei já bastante antiga, de 96, mas que ela tem as respectivas diretrizes curriculares dos cursos de graduação. E vocês vão ver que eu coloquei ali escrito, imutável, embora dinâmica. Por quê? Porque algumas das perguntas que a gente vai responder mais para frente falam assim, eu não gosto da disciplina X, mas a disciplina X está na LDB, a gente não tem como mudar. Para ser um curso de graduação, a gente tem que ter ela. Então, são coisas que são imutáveis. Mas eu coloco como dinâmicas porque de tempos em tempos aparece o de baixo, Diretriz Curricular Nacional. Existe um órgão que é chamado Conselho Nacional de Educação e que ele se reúne com experts da área, com todas as universidades, e de tempos em tempos eles dinamizam e colocam regras específicas para blocos específicos de curso. Então, engenharias, engenheiro agrícola, significa que você é engenheiro. Então, também é imutável. A gente tem certas competências que a gente não tem como mudar. Da mesma forma que a carga horária mínima, a gente também não tem como mudar. A gente pode crescer o curso para 6.000 horas, mas diminuir até um determinado número de horas, para você ser engenheiro, você tem que ter aquele número de horas X. E tem as resoluções do Conselho Nacional de Educação, que tem, de tempos em tempos, aparece com alguma ideia nova. Uma delas é de que a faculdade, né, a universidade estava muito desconectada da população e que seria obrigatório nós termos 10% da nossa carga horária do curso voltados para a extensão. E isso a gente está muito, 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 muito atrasado, já falando bem abertamente. E por último, obviamente, como a gente forma vocês engenheiros, vocês vão querer atuar na área como profissionais. E para isso tem o registro profissional. E aí é um outro processo, porque a gente entra no CONFEA, no CREA, a gente submete todo o plano de curso, todo o PPC, mostra a grade de disciplinas, mostra competência. Aí eles vão dizer, você tem autorização para essa e essa e essa atribuição. É assim que funciona todo o processo.
Então, às vezes, a gente fala assim, puxa, gostaríamos de ter o nosso aluno formado com uma competência muito específica, hortas em espaços urbanos. Primeiro, isso é uma competência que está lá, uma atribuição que existe no CREA? Se não for, a gente pode até criar como método de conhecimento, mas ele não vai estar dentro do seu registro profissional. Outra coisa, a gente também não pode criar disciplinas que ferem nem as resoluções do CNE, nem as diretrizes curriculares nacionais e nem a lei de diretrizes e bases. Então, vejam que o processo todo para a gente chegar num curso de graduação, ele é algo complexo. Porém, a gente tem uma vantagem, o curso foi criado em 93, então não é um curso que a gente está tirando da cartola agora. E isso nos dá uma certa flexibilidade para manobrar e lapidar o nosso curso e colocar disciplinas específicas que ajudem vocês a se tornarem melhores profissionais. É basicamente isso. A gente tem problema? Tem. Na verdade, essa live aqui é uma consequência de uma série de problemas que a gente tem discutido desde que Roberta e eu entramos na coordenação junto com o DEAGRE, e a gente sempre discute isso, sempre como que a gente vai tratar com a evasão, a nossa preocupação dos alunos entrarem no curso e começarem a patinar em algumas disciplinas, mas não somos os únicos, a gente não pode ficar olhando que somos o centro do universo. Então, para vocês terem uma ideia, a gente é até melhor do que as engenharias, a média da engenharia no Brasil. Esse aqui é um levantamento do INEP, que é o instituto, o órgão do MEC que faz o levantamento dos cursos e a validação e a classificação dos cursos, e vocês veem que a média nacional é 9%, apenas 9% dos alunos que entram nos cursos se formam nas engenharias. E a gente tem um pouquinho mais que isso, a gente tem o dobro, 18%, mas ainda assim para nós é um número muito baixo. A taxa de conversão é muito pequena. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, eu acho que essa apresentação toda e essa discussão dessa live, ela vai chegar nisso. O que a gente pode fazer para melhorar o curso? Então, de novo, eu quero pontuar aqui que a gente não estamos aqui nessa live para discutir o problema individual de 1, 2, 3, 5, 10 alunos, e sim de 80%, 90%, 70% do curso. Isso é extremamente importante, porque o curso é muito específico e os problemas também são muito específicos por causa disso. Em qual passo que a gente está? Onde nós estamos? A gente está passando, a gente pode fazer, na verdade, uma reformulação curricular, e aí a gente tem que fazer isso agora, porque a gente tem que adequar a nova diretriz nacional, que fala de competência, fala de áreas, a gente tem que adequar as extensões, a carga horária de extensão, a gente tem que corrigir distorções de disciplinas, é isso que todo mundo queria ouvir, a gente tem que corrigir distorções de disciplinas, a gente tem que corrigir carga horária de disciplinas, que também era, todo mundo queria ouvir isso, e a gente tem que revisar o perfil de vocês, por isso que a gente começou com o censo, por isso que era tão importante o censo, porque a gente não conhecia vocês, a gente conhece no dia a dia da universidade, mas onde é que vocês moram? O que vocês comem? Quanto que vocês ganham? Qual os principais problemas que vocês enfrentam? A gente escuta isso na forma de um bolo, mas na forma de um censo, que é o que vai compor o PPC, isso não existia. Por isso que a gente pediu para todo mundo, ó, vamos lá, acessa lá o censo, vamos completar isso. Depois que a gente chegar nesse quadro e discutir internamente, a gente vai passar para o NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante. É um grupo de professores, não é qualquer professor, são professores específicos, escolhidos e eleitos pelo colegiado, onde o DEAGRE tem representação, e aí eles vão discutir conosco a proposta que a gente vai apresentar, aprovar um bolo de propostas, que vai passar para aprovação no colegiado, e obviamente a gente vai construir isso com departamentos, que são os fornecedores de disciplina, e para os alunos, via o próprio TGE e via o próprio DEAGRE. Aí depois disso, a gente larga esse projeto, sai das nossas mãos, vai para a Prograde, passa por um processo dentro da universidade e entregue para o MEC, e talvez o MEC olhe assim, se a mudança for muito grande, uma mudança radical de carga horária, de adequação de disciplinas, mudança de disciplinas, eles podem, inclusive, fazer uma visita, para saber se o que está escrito ali é realidade. E dentro dessa visita, eles vão cruzar informações em termos de disciplinas, cruzar informações em termos de processos dos alunos. Então, eu falo isso com propriedade. Eu passei muito tempo fazendo avaliação de curso em loco.
E a gente é treinado para pegar os problemas e pegar aquilo que a gente levantar o tapete e ver a sujeira por debaixo do tapete. Então, eu vou pegar o processo aleatório de um aluno. Ele pediu quebra de pré-requisito. Por que ele pediu por quebra de pré-requisito? Foi dado? Por que foi dado? Ou então, apareceu uma nota de um aluno do nada, reprovado, e depois aparece ele aprovado. Ou então, um aluno que saiu e entrou de novo no curso e ficou 28 semestres no curso. Da onde que veio isso? Qual o processo que regrou isso? Então, é muito complicado uma visita do MEC, porque significa que a gente tem que estar absolutamente certo e embasado na lei, com tudo documentado, para não chegar numa situação em que o MEC fala assim, sinto muito, mas nós não vamos aprovar a reformulação do seu curso. E aí a gente entra num estado meio de limbo até corrigir problemas e poder realmente ter a autorização de funcionamento. Mas tem coisas que são imutáveis, que eu quis colocar aqui justamente porque muitas dessas perguntas têm a ver com isso. Por exemplo, cálculo e física fazem parte das diretrizes. Então, é requisito. Se você é engenheiro, tem cálculo e física. Aí eu não gosto, mas eu reprovo. Mas então não dá para ser engenheiro. Engenheiro sem cálculo e física não é engenheiro. Isso está na lei. Então, a gente é obrigado a ter isso dentro do curso. Tem outros pré-requisitos dos critérios do MEC que são definidos como controle. Então, por exemplo, a carga horária mínima da engenharia é 3.600 horas. A gente tem 4.200, 4.100 e pouco. Mas a mínimo é 3.600 horas. E dentro delas, a gente tem competências que tem que estar ali. Desenho, programação, projetos, cálculo física. Então, para você ser um engenheiro, para você obter, a gente tem que juntar tudo isso e ainda casar com a competência dos professores que a gente tem aqui. Então, uma atividade complexa que a gente tem que juntar tudo isso. A outra coisa é a carga horária de extensão, que vai ser obrigatória. Eu coloquei aqui, estou na dúvida, a gente tem que, se não me engano, implementar agora, mas a partir de 2022 tem que ter a Roberta balançando a cabeça que sim, então é isso aí mesmo. A gente tem que ter essa carga horária de extensão. E extensão não é você fazer relatório para a professora, é você trazer a população para dentro da universidade, ou atuar na universidade dentro da população. Não, são coisas realmente que você tem que agir com o entorno da universidade. Outra coisa que é imutável são 5 anos, 10 semestres. A gente pode, por regimento, estender até 15 semestres que está na lei, mas a gente não pode passar de 15. Mas fulano e ciclano passou, mas no ano 1800 e não sei o que passava. Mas quando vier o MEC, a gente tem um monte de documento que vai rolar a cabeça de todas essas pessoas, porque está na lei, não pode ultrapassar de 15 semestres. E existem novos critérios, que o MEC agora ele enxerga como competência e dimensão. Então, não é uma disciplina, assim, não é o que você sabe de hidrologia, ou de irrigação, ou de máquinas agrícolas. É a competência que você tem de uma série de disciplinas que vão ajudar de forma conjunta. E o foco atual é a engenharia como prática para a solução de problemas. Então, tem muito da estrutura que a gente tem que mudar. Essa apresentação não é só para vocês, a gente vai apresentar para os professores também, porque eles precisam entender esse processo todo, de que a gente tem que fazer com que o aluno entenda qual é o problema e tenha a capacidade de resolver o problema. Todo o foco da engenharia está sendo focado nesse momento agora. E aquele quadradinho vermelho ali, a gente não tem controle. Na hora que for para a grade, na hora que tiver discutido e bater o martelo, é isso que a gente vai defender, a gente tem que defender essa bandeira até o final. O que a gente pode mudar, então? Então, vocês podem pensar assim, nossa, você está falando um monte de coisa que é imutável, que não é dinâmica, então, assim, não me interessa, mas tem várias coisas que a gente pode mudar. Primeiro, o papel nosso, da Roberta, meu, né, como curso, é ordenar e coordenar o curso. Então, problemas a gente tem que resolver, a gente está ali para resolver problemas. Mas qual é o papel de vocês, alunos? Né? É de forma propositiva e participativa nos ajudar a melhoria do curso. E isso é importante. E qual que é o papel dos professores? Também buscar a evolução contínua deles, das respectivas disciplinas, de acordo com o projeto pedagógico e de acordo com o que tem ali, né? De acordo com o que vai evoluindo. Eu não vou pegar e criar uma disciplina sobre
produção do café no alto, em São Paulo, porque São Paulo está assim, ó, o café e Minas Gerais está subindo. Eu não vou ficar falando de coisas que foram do século passado e que hoje em dia a gente vê que estão mudando. Então, o professor também precisa buscar essa evolução. A gente pode flexibilizar um pouco em carga horária, mas também a gente não pode mexer em disciplinas dos ciclos iniciais, porque faz parte lá da lei. Mas a gente também não pode mexer na carga horária total, senão já é considerado uma reformulação. Então, tem um monte de coisa que a gente pode mexer, mas a gente tem um pouco amarrado em relação à totalização de horários, né? A gente pode, obviamente, que é uma das principais carro-chefes de defesa do DEAGRE, a gente é solidário a isso, que é a melhoria dos horários da grade, abrir mais espaço, permitir que faça estágio, entre outras coisas. E discutir pré-requisito a gente pode, mas tendo sempre o olhar atento na carga horária semestral e nas competências. Porque também não adianta eu permitir que um aluno entre lá faltando cálculo e álgebra lá no último semestre, porque ele não vai conseguir fazer isso, ele vai se complicar. Então, essa questão do pré-requisito é algo que a gente pode flexibilizar junto com o professor, mas também não é tão simples assim, porque a gente precisa pensar na sequência do curso. Tá? E coisa que a gente deve mudar. Primeiro é o perfil do aluno que a gente não tinha. Então, quem que é o aluno, quais as necessidades, e isso vai tudo para o novo projeto pedagógico. Qual é o perfil profissional? Eu acho que a maioria aqui desconhece de quem é o engenheiro agrícola, onde ele vai trabalhar, aonde o engenheiro agrícola formado pela UF vai trabalhar. Temos formandos que estão trabalhando, formados e que estão trabalhando na área. Então, obviamente, a gente tem que olhar eles e onde eles estão trabalhando. Mas a gente precisa de postura e comprometimento de todo mundo. A gente tem que ampliar essa discussão sempre visando a maioria. O curso ele não pode ser feito para uma minoria. E é por isso que a gente tem algumas coisas para mostrar para vocês. Graças ao comprometimento de vários de vocês, a gente chegou em atualmente o que é o curso. Né? A gente tem alguma coisa, isso não é um número aproximado, 300 e tantas pessoas inscritas ativas, não necessariamente elas têm mais do que isso inscritos, mas não necessariamente ativos, e apenas 280 alunos são efetivamente, estão ali, que você vê que entra disciplina, sai disciplina, corre, desliga, se inscreve, e alguns outros a gente escuta silêncio, a gente olha, entra no sistema, vê que a pessoa entrou no sistema, aprovou lá aquela mensagenzinha, você está ultrapassando o tempo médio de curso, mas não fez mais nada. Então, tem alguns alunos ali que a gente não sabe de onde, qual é a situação deles. Mas uma coisa que foi um detalhe importante que chamou isso, né? 80% dos alunos mora e reside no mesmo local. Ou seja, morar e residir não é a mesma coisa? Não. Então, se eu tivesse um aluno que a família é lá de Petrópolis e ele está fazendo o curso aqui, ele reside em Petrópolis, ele tem residência em Petrópolis, mas ele vem aqui e fica numa república para ter aula. Então, ele mora aqui, mas ele reside lá. E isso a gente tem que considerar dentro do perfil do aluno. Como 80% mora e reside no mesmo local, a gente percebe que os alunos, então, eles são locais, eles são cariocas. A maioria, pelo menos, é aqui do entorno. Mas um número significativo demora quase 43,5%, demora entre 1 e 2 horas para chegar até a universidade. Então, a gente consegue computar isso de que, dependendo do bairro e da distância, a gente está vendo muito aluno vindo do Rio, muito aluno vindo da região oceânica. Tem alguns entre meia hora e uma hora que talvez ali no entorno da UF, nos bairros mais próximos da Zona Sul aqui de Niterói. E tem um número com menos de meia hora que praticamente mora ao lado aqui da UF. Né? Da mesma forma, e isso é muito importante porque, de novo, Wang, eu sou muito solidário a tudo que a gente conversa de tem que ter horário para fazer estágio, para trabalhar, a gente sabe disso. Mas fato é de que esse número, 56%, mostra que não trabalha, não possui renda. A gente vê pela resposta que quem mais respondeu no censo é uma faixa centrada nos primeiros ciclos. Mas a gente sabe que a questão de trabalhar e ter tempo para trabalhar é uma questão que vai ali da metade do curso para o final. Então a gente tem ideia disso. E a gente vê que uns 80% do curso ainda está naquela fase de compartilhamento financeiro com a família. Então ele pode se dedicar aos estudos da faculdade, embora ele tenha uma vertente de trabalho. Por que eu estou levantando isso?
Porque muitas das perguntas mais agressivas e incisivas eu trabalho, não posso fazer faculdade, nunca consigo me formar no tempo certo. É minoria. A minoria tem esse tempo. Então, se a gente fizer um ajuste não muito profundo para não ter que entrar numa reformulação, a gente pode fazer isso de imediato, a gente pode melhorar a vida de quem está fazendo estágio e sem ter que mexer no corpus do curso, que é uma coisa mais profunda e mais demorada. Então, por isso que foi importante levantar essas questões do censo. Da mesma forma, a gente percebe que praticamente metade dos alunos tem os horários distribuídos ao longo da semana e, embora 30% tenha respondido que realmente a montagem do curso é caótica, porque, obviamente, é o que vai ficando para trás, é o que vai reprovando, ainda assim, quase 64% assinalaram assim, eu vou lá online, não tenho problema com as minhas disciplinas. Isso é significativo para a gente, porque a gente tem que entender que a gente pode melhorar a grade, a gente pode melhorar os horários, mas sem comprometer profundamente o curso e tentar ajudar na maioria. Mas, de novo, é um cobertor curto. Se eu ajudo aquele que trabalha 8 horas por dia e jogo disciplina noturna, eu caio naquele que, inclusive, tem comentários assim, eu me sinto inseguro de ir no campus à noite porque é tudo muito escuro. Aí então vou jogar para amanhã. Aí eu ferro com quem está trabalhando, entendeu? Você acaba entrando num círculo vicioso de tentar resolver problemas pequenos, quando na verdade a gente deveria olhar para esse contexto maior e tentar talvez escalonar o curso para ajudar de forma melhor todos os alunos. Como que isso afeta o nosso curso? É aí que a gente entra em perguntas e respostas, tá? Então, vamos abrir, né, para obviamente vocês falarem, se a Roberta quiser também colocar alguma coisa e a gente poder interagir um pouco mais com as perguntas. Mas antes da gente falar de perguntas e respostas, é assim, coisas que a gente não vai responder. Aulas online, como é que ficam as aulas, a gente não sabe disso, então a gente não tem como responder isso. E uma pergunta mais genérica para a gente começar é essa, né, de qual a atual situação do curso, quantos alunos formandos, quando no último semestre, quantos prováveis jubiláveis, etc, etc. A Roberta levantou isso aqui, ela prováveis formandos 23, mas obviamente com as ex isso muda muito. Alunos com condições de realizar atividades acadêmicas emergenciais apenas 10, jubiláveis por tempo 28, jubiláveis por reprovação 52. Sendo que desses 52, desculpa interromper, André, eu tenho, como é que é? São jubilável por tempo, 28, por reprovação 52 e 29 pendentes. Esses 29 pendentes são por reprovação. O que acontece é que a maioria deles, como o sistema ainda não fechou, eles estão pendentes. Então, a gente não sabe se eles tiveram cancelamento por insuficiência de aproveitamento ou se eles serão trancados. Então, existe uma dúvida aí em função da pandemia. Nós não temos dados fechados ainda em relação a esses pendentes. Não sabemos exatamente o que acontece com eles. Ou porque não se inscreveram em disciplinas. Entra um problema sério também, que a gente tem uma defasagem em relação ao sistema, porque a informação, quando a gente tenta concretizar ela, muito dentro daquele período, quando abre o sistema, quando a gente começa a trabalhar com as matrículas, ela é relativamente defasada. E o aluno que não fizer nada e acaba tendo a matrícula trancada, entra no trancamento, ele tem um tempo muito longo. Se não me engano, são 4 semestres que pode ficar o sistema assim. Mas acontece que quando ele não se inscreve em nada e acaba o período de inscrição em disciplinas, aí o próprio sistema detecta se ele trancou Sim. ou se ele está realmente pendente. Só que com a pandemia a gente não tem mais essa informação porque o sistema está aberto continuamente. Isso acaba gerando aquela distorção de números que a gente tem. Você entra no sistema, eu consigo puxar 400 e tantas matrículas que eu posso manipular 423. Manipular um número, mas na verdade isso é irreal, o número é quase metade disso. Então, esse é um problema que a gente tem, mas é porque é permitido na UF o aluno simplesmente não fazer nada. Ele não se mexe e a matrícula dele fica ali, literalmente sentada dentro do curso público, das nossas vagas, e a gente não tem capacidade de manobra com ela. Mas se o aluno decide voltar, isso afeta completamente a grade. Completamente a grade.
porque começa a ver essas distorções de, não consigo me matricular em disciplina, tu começa a ficar muito atrasado. Então, isso é algo que a gente tem que, talvez, enrijecer um pouquinho mais essa regra, diminuir esse tempo, para melhorar a fluidez do curso, para o resto poder conseguir fluir de forma melhor. Por isso que eu solicitei, junto aos alunos, um plano de estudo, tanto para os jubiláveis por tempo, quanto por reprovação, mesmo para os inscritos e mesmo para os pendentes. Porque a partir daí, as secretárias e nós estamos jogando numa pasta no Google Drive, salvando todos os planos, para que quando nós retornarmos e o sistema realmente for fechado e concluído, a gente possa elaborar uma estratégia de ação junto a esses alunos, para saber exatamente o que ocorre com cada um. Porque uma das características da nossa gestão é conhecer o aluno individualmente. São 328 ativos, pelas minhas contas, tirando esses pendentes aí que estão trancados em relação ao número anterior. A ideia é conhecer o plano de estudo de cada um. Infelizmente, a gente tem que ter esse trabalho, é um trabalho manual, mas para poder ter um poder de decisão e saber o que realmente está acontecendo. E aí, esse censo do André auxilia muito para a gente conseguir saber o perfil de cada discente do curso. Assim, tem outras perguntas, só para mostrar para vocês para onde a gente vai, mas aí a gente abre, de repente, se o Juan ou o Bruno quiser fazer alguma pergunta, né, que é exatamente essas perguntas genéricas que a gente tirou do questionário de vocês. Mas aí fica à vontade, se vocês quiserem, abre o microfone aí, fala se vocês querem perguntar alguma coisa do que foi falado para trás. Professor, uma aluna me perguntou como funciona o processo para pedir mais semestres, caso atinja os 15 períodos e ela precise de mais 2 semestres para se formar. Como que ela pedir, como que acontece? Que bom que ela falou mais 2 semestres, porque, assim, na verdade, não pode. Na verdade, assim, não pode mesmo. Você não vai, assim, chegar a 15 semestres e aí é que eu vou decidir o que eu vou fazer. Na verdade, quando você chega no 10º semestre, já acende a luz de alerta. Aí, por isso que a partir do 10º semestre, que não integralizou o curso, aí que a Roberta está falando do plano de estudo, entrar em contato e falar assim, olha, aluno, o gato subiu no telhado. Então, quando chega no 15º semestre, é porque ele não cumpriu absolutamente nada do plano de estudos que ele entregou. Entende? Então, assim, isso já é o caso... E é um caso que, para nós, foge do nosso controle, porque a pessoa já está jubilada a partir do 15º semestre. Mas, óbvio, que vocês estão vendo aqui, nesse gráfico, aqui, assim, primeira instância, segunda instância, terceira instância. A primeira instância é a gente. Antes de 15 semestres, ela tem que entrar em contato com a gente. Falar assim, olha, eu não vou conseguir me formar no tempo. Aí a gente vai montar um processo, vai avaliar para ver se a gente já pede a extensão, que é no máximo 2 semestres, ou se a gente fala assim, você está faltando, por exemplo, 80% do curso, por exemplo, 80%, você completou 80% do curso, está faltando 20% do curso, está faltando, sei lá, 1.200 horas. Você não vai conseguir fazer 1.200 horas em 2 semestres. É uma coisa assim, é quase insano. Por isso que eu enviei os e-mails para os alunos, solicitando os planos, porque eu já tinha identificado alunos entre 10, 15 e alguns que iriam exceder os 15 semestres. E alguns alunos me perguntaram assim, mas, professor, eu já mandei o semestre passado, eu tenho que mandar de novo? Sim, porque a situação dele muda a cada semestre. Eu não sei quais disciplinas ele foi aprovado semestre passado. Então, essa aluna que perguntou sobre os 15 semestres, existem situações diversas. Ela pode estar com 15 semestres e menos de 50% do curso concluído. Então, a chance dela ter a matrícula cancelada é muito grande, porque ela não vai concluir o curso em 2 semestres. Então, envie o plano, coloque a sua justificativa para que a gente consiga encontrar uma solução. Mas a probabilidade
dela ter a matrícula cancelada é muito grande. Mas Pode falar. Tem um detalhe importante ali. Existem situações, é por isso que a gente tem chamado os alunos já na situação de alerta amarelo, muito antes de chegar nisso, Exato. porque existe a opção da pessoa fazer o Enem de novo. E aí ela fazendo o Enem de novo, ela se matricula como se ela fosse um aluno novo. Vou fazer o curso inteiro de novo. A gente reaproveita todas as disciplinas e volta a contagem ao zero. Aliás, só fazendo um parênteses, alguns alunos interpretaram esse artifício de prestar o Enem como uma maneira de burlar o sistema. E não é isso que funciona. Acontece que se o aluno realmente quer se formar em engenharia agrícola, está com 15 semestres e não concluiu nem 50% do curso, ele será jubilado, ele terá a matrícula cancelada. Então, se ele realmente deseja ser um engenheiro agrícola, ele precisa prestar o Enem de novo para ter uma nova matrícula. E aí ter a chance de ter mais 10 a 15 semestres para se formar. Agora, cabe a ele decidir quanto tempo ele vai querer permanecer na universidade. Porque temos o caso de um aluno que entrou em 2009, em 2015 ele foi jubilado, 2017 ele retornou. Então, ele tem mais 10 períodos para se formar, porque ele adquiriu uma nova matrícula. Cabe ao aluno decidir se ele realmente quer ser um engenheiro agrícola ou se não. Então, o Enem não é uma maneira de burlar o sistema, de maneira nenhuma. É uma chance, é uma oportunidade que ele tem, se ele quiser, de concluir o curso de engenharia agrícola. Pode falar, André. Tem mais um detalhe que ela tocou aí. Ela falou assim, se ele quiser ser engenheiro agrícola. A gente tem alguns casos apareceram lá de a gente conversar com o aluno, dizer, qual é a sua dificuldade, qual é a sua expectativa para o curso. Eu trabalho 8 horas por dia, então por isso que eu fui me alongando, fui reprovando, por isso que eu cheguei nessa situação. Tá, pergunta, você pode parar de trabalhar? Não. Então, assim, é um problema insolúvel. Mas eu quero muito fazer o curso. Você quer fazer o curso por quê? Você quer ser engenheiro agrícola? Não, eu gosto muito da área ambiental, mas eu tenho muita dificuldade em cálculo e física. Vamos analisar a situação. Quais os cursos que a gente tem aqui de oferta na universidade, ou mesmo em outros aqui na volta, que sejam noturnos, ou seja, a pessoa pode fazer trabalhando, e que forneçam exatamente a mesma visão ambiental que a gente tem, mas obviamente você não vai ser engenheiro. Tem outros cursos. E aconteceram alunos vão dizer, realmente, isso é possível. Você faz o Enem e se matricula num outro curso. Então, essa questão toda do Enem, de você obter a pontuação e voltar para a faculdade, não necessariamente você precisa voltar para aquele curso. Da mesma forma que tem gente que está na engenharia ambiental há algum tempo, tentando entrar na civil, porque gosta de civil, mas não consegue pelo concurso. Então, assim, está usando o curso como um trampolim para aquele. De novo, o Enem não é uma coisa ilícita, pelo contrário, qualquer pessoa pode fazer Enem. Eu estava quase pensando em fazer Enem para ajudar minha filha que está na fase D, me desistir da ideia. Eu sei que é complicado, não é uma coisa assim, a gente não está falando isso pensando assim, isso é muito simples, faz o Enem de novo. Eu sei que não é simples. Mas é diante do perfil de cada um. Diante do perfil e diante da situação, é uma oportunidade de se continuar dentro da universidade. E existem, por isso que é importante a detecção desses problemas lá atrás. Porque, embora a pessoa enxergue que o Enem é uma possibilidade, se a gente consegue detectar esse problema com antecedência, ela pode fazer o Enem sem a pressão de esta era a única alternativa sua. Entendeu? A gente consegue construir com o aluno outras opções que ele tem, caso ele realmente queira se manter no curso. Não sei se respondeu a pergunta da Bruna. Que é basicamente isso aqui, como o possível jubilado deve proceder, é isso que a gente respondeu. Primeiro nos procurar. Ela tem uma mensagem falando que já fez um plano de estudo. Não estou escutando, Bruna, você pode repetir, por favor? Ficou picado. Cortou. A Bruna, ela até me informou que já fez um plano de estudo com você. Ok, ela enviou para mim esse semestre. Ela enviou para mim esse...
Porque em função da pandemia, a gente vai avaliar com mais calma, porque aí quando retornar, nós convocaremos uma reunião com cada um. Mas de novo, muito provavelmente, é isso que a gente falou. Não adianta a pessoa lá, a gente avisou lá no ano passado, porque a gente está fazendo, desde que a gente entrou na coordenação, a gente está avisando todos os alunos. Não adianta lá em 2019 ter enviado, rodou em 2 disciplinas, passou em uma e esqueceu. Cada semestre você tem que ir ajustando isso para a gente chegar a 15 semestres e ainda faltar mais 2. Isso falta mais 2 pelas contas dela, não sei, porque tem gente que fala assim, me faltam 2.000 horas, eu acho que eu consigo fazer em 2 semestres. Você não vai conseguir fazer 2.000 horas em 2 semestres. Então, por isso que, assim, isso me parece ser um caso extremo que já está lá no final. E aí, nesse caso extremo, dependendo do número de horas que falta, realmente a única alternativa que sobra é o Enem, não sobra outra. E foi justamente o e-mail que eu mandei para todos, já dando um alerta e pontuando que eles estão nessa faixa aí de 10 a 15 semestres. Tem mais alguma pergunta de vocês? Sim. Fala, Rony. Uma aluna perguntou referente a como que é feita a divisão de vagas por curso, né, nas disciplinas. Porque, sobretudo, para a questão das matérias de ciclo básico, na hora de montar a grade é uma loucura, porque tem poucas vagas em algumas salas, em algumas disciplinas, e aí fica aquela questão caótica, né, de você montar uma grade, você fica sobrando na turma, esqueci qual é o nome que dá para... Excedente. E, enfim, essa é a pergunta dela. Como que é a distribuição das vagas? Se a Roberta me permite, isso aí é um reflexo de um trauma, muito provavelmente, que essa aluna teve, passado. A gente trabalhou insistentemente com os departamentos, a ponto de ser grosseiro, dar piti, bater na mesa. Tivemos um problema pontual em 2019, principalmente da área química, e que foi resolvido. E assim, a gente precisou dar algumas porradas na mesa, porque a gente depende de outros departamentos, a gente não tem flexibilidade disso. Mas, desde a metade de 2019, esse problema desapareceu. Ele deixou de existir. Então, o que acontece é, eu estou com um excedente na disciplina de cálculo que eu queria fazer naquele horário, 7 horas da noite ou 4 horas da tarde de segunda-feira. Tem 25 diferentes turmas de cálculo. Mas ele quer aquela turma. A gente pede várias vagas, mas ele quer aquela turma. Aí ele vai ficar excedente. Vai ficar excedente, exatamente. A gente não pode virar para o departamento de matemática e falar assim, a gente queria 50 vagas em todas as suas 20 turmas. A gente não pode fazer isso. Então, o que nós normalmente a gente faz? A gente concentra a turma de ingressantes, a gente segrega um pouco a turma de quem está fazendo pela segunda, terceira vez, e existe ainda assim flexibilidade do aluno solicitar, olha, aquele horário é melhor para mim. Aí a gente entra em contato com o departamento, solicita 1 ou 2 vagas, mas isso, de novo, o aluno não pode esperar 2 semanas para fazer esse pedido. Isso aí é uma coisa assim, é na matrícula e a gente vai trabalhando junto e vai resolvendo esse problema. Então, isso muito provavelmente dessa coisa do caótico da disciplina de ficar excedente, a gente sabe que foi uma coisa pontual quando a gente entrou, e a gente tomou uma postura, vocês até bem se lembram, nas reuniões de colegiado, que a gente batia na mesa e brigava com os departamentos, e a gente conseguiu resolver. Então, acredito eu, embora mudou tudo agora, virou tudo de cabeça para baixo, mas acredito eu que esse é um problema já sanado. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Tem mais, só um minutinho. É porque veio um monte de pergunta agora. Deixa eu só falar uma coisa assim, por exemplo, se vocês devem estar notando que a gente deixou propositadamente isso aqui escrito. Eu trabalho e não consigo fazer minha disciplina no tempo regular. Somos solidários, mas a gente tem que pensar na maioria. Tem coisas para serem acertadas? Tem. A Huang bem lembra a gente de algumas coisas, alguns desvios, mas fato é de que a gente está trabalhando para isso. Mas o que a gente recebe de reclamação, que a gente recebeu também pelo censo, são coisas muito pontuais. Então, a pessoa trabalha
8 horas por dia é impossível num curso diurno ou matutino trabalhar e fazer disciplinas em casa. E a outra coisa é essa pergunta, né, de cálculo e física não estão me prendendo. Faz parte da diretriz nacional, é imutável, a gente não tem como mudar isso. Não tem como tirar cálculo da grade. E a gente nem vai fazer isso, porque esses serão engenheiros, então precisa manter. E como é que os alunos podem contribuir melhor para as melhorias do curso? Exatamente com isso, com comprometimento, conhecer os regulamentos, tratar bem. O problema todo que a gente vê, às vezes, no tratamento de vocês do EAGRE, é que vem uma demanda pontual, quando, na verdade, eu acho que seria mais interessante os alunos se reunirem regularmente, discutirem propostas, discutirem problemas gerais, vocês ganham força com isso. O aluno unido, ele é muito mais forte do que eu vou resolver o meu problema individual XYZ. O que eu tenho observado nessa pandemia é que os alunos abordam a Hwang, mas a Hwang não tem acesso ao sistema, então ela não tem as informações totais do aluno. E aí ela vem e, olha, está acontecendo uma situação assim, 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 eu falo assim, não, existem outros parâmetros que precisam ser considerados, porque geralmente o aluno não conta tudo para ela. E aí ela tem uma visão menor do que realmente é. E não é culpa dela, é o aluno que quer que resolva a situação naquela hora, naquele momento, e exige uma ação rápida. E aí, quando a gente olha no IDU, vê o histórico, o perfil, a gente aí fala assim, não, está acontecendo com esse aluno, é outra coisa. Aí a Juan conversa com o aluno, pois é, tá assim. Porque eles querem uma resposta imediata para um problema, uma solução imediata, mas eles não contam a história toda, né? A vida pregressa deles não é contada por inteiro. Então acaba criando, às vezes, até uma situação constrangedora, mas, na verdade, é a falta de informação do aluno. De repente, se a gente começar a informá-lo melhor a respeito do regimento, do regulamento, do estatuto, das resoluções, isso diminua bastante, porque ele vai começar a entender como que funciona o curso. Fala, Vânia, qual é a dúvida? Bruna? Bruna ou Então, Juan, tem uma... Sim. Uma aluna fez 2 perguntas. Uma é, depois que você repetir a 4ª vez uma matéria, né, que você é jubilado, ela quer saber o que pode acontecer, o que você pode fazer, se você pode recorrer de alguma forma. E a segunda pergunta é quando voltarem as aulas normalmente presencial, eles vão poder reformular o plano de estudo, vão poder fazer outra grade? Posso responder isso daí, Roberta? Responde a primeira que eu respondo a segunda. Tá bom. E assim, a questão das 4ª reprovação é automática, o sistema vai lá e para fora. Aí existe um processo, que é o processo de solicitação de reingresso. Rematrícula. Então, o aluno fala, rematrícula. O aluno assim, eu fui jubilado por 4ª vez, mas eu quero ter mais uma chance. Então, ele entra com um processo que é analisado pela gente, e aí, de novo, eu chamo a atenção para aquilo ali. Coordenação, colegiado, para grade CPEX. O aluno tem todas essas instâncias para passar, que ele pode passar. Se ele não ganhar na primeira, ele pode passar para a segunda. Se ele não ganhar na segunda, ele pode passar para a terceira. E se ele não ganhar na terceira, ele pode ainda procurar, de novo, ficar insistindo na terceira. Mas uma coisa que é importante a gente notar é que quando a gente faz a rematrícula do aluno, não é que zera o problema dele. Ele ganha, talvez, só mais uma única chance. Entende? Então, assim, o aluno, mesmo reprovado, jubilado 4 vezes, ele tem condições de se mostrar que foi um problema pontual, uma dificuldade naquela disciplina, e se ele demonstra dentro do currículo dele que ele pode ainda continuar progredindo sem interferir com o tempo total de curso dele, normalmente a gente aprova. Agora, se a gente vê que não é um problema pontual, que é um problema crônico de todas as disciplinas e que é recorrente, porque obviamente 4ª vez já está sendo recorrente, a gente não tem muito o que fazer. Mas ainda assim, quando a gente nega o processo, tem ainda o colegiado e ainda tem o CPEX. Ou seja, tem todas essas instâncias. Mas é sempre via processo. Vai lá no protocolo, pedido, envia para o
para o TGE, não, para a coordenação, e aí a coordenação vai avaliar isso, baseado em todos os dados que tem ali. Em relação à segunda pergunta, quando for possível retornar com um novo calendário, aqueles alunos que sentirem necessidade de alteração de plano de estudo devem encaminhar uma solicitação com justificativa para a coordenação, porque as informações que eu tenho é que quando retornarem as atividades com um novo calendário, isso a gente não sabe quando, terá sim, continuará tendo um período de ajuste. Então, nós não sabemos quando. Por isso que é difícil até responder alguma coisa referente a isso, porque enquanto a Prograde não estabelecer um novo calendário, não vai começar direto. Eu acho que esse é o maior temor de todo mundo. Retornamos às aulas remotas, as atividades com aulas remotas. Não, tem toda uma programação. De novo, teremos períodos de ajuste, inscrição de disciplinas, tem todo um procedimento que vocês já conhecem. Mas eu posso já dizer que logo que entrou a quarentena, nós ficamos do dia 17 de março até o dia 20 de abril fazendo ajuste de plano de estudo dos alunos. Então, para mim, não faz muito sentido retornar e, de repente, ele pedir um ajuste novamente. Porque eles sabiam que estavam na pandemia e alteraram todo o plano. Então, uma coisa de cada vez. Aguarde, espere o retorno para saber se vai ter que alterar mesmo ou não. Porque todo esse processo de ajuste foi feito de forma remota. E aí por um pouco mais de um mês, porque ficou aberto o sistema. A gente, reforçando as palavras da Roberta, assim, zero ideia do que vai acontecer. Zero. Ninguém sabe. Eu confesso que eu assisti aquele filme Distrito 9, assim, uns dias atrás, pensando assim, a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. A gente não sabe o que os nossos governantes e as regras vão inventar para esse retorno. Ele não será, obviamente, acabou tudo, todo mundo vacinado e vai voltar. Se a gente percebe que isso é também real. Então a gente tem que realmente aguardar e ter um pouco de paciência. Mas, aproveitando, não aguardem parados, tá? Vai ter congresso de sistema agroflorestal online, tem 2, 3 congressos acontecendo online, vai ter o web aqui dentro que vai ser online, você vai poder apresentar seu trabalho em videoconferência. Não fiquem parados. Vai ter a Semana de Engenharia Agrícola em agosto. Semana de Engenharia Agrícola, tem muita coisa que vocês podem fazer, não fiquem parados. Não sei, vocês têm mais alguma pergunta? Eu avanço para a próxima aqui, que tem algumas perguntinhas aqui. Então, professor, eu queria aproveitar esse momento que vocês comentaram sobre isso agora, porque a gente tem muitos alunos, que estão ansiosos, né, com essa questão de ensino remoto, de estar afastado, perder o ano. E aí a gente sabe que vocês não têm nenhuma informação concreta do que vai acontecer, se vai ter ensino remoto ou não, mas alguns alunos querem saber se vocês concordam com esse ensino remoto, qual o posicionamento de vocês, o que vocês acham que vai acontecer. É uma perspectiva, assim, porque por mais que eu saiba, vocês falaram comigo antes para não fazer perguntas que envolvam o ensino remoto, mas é uma coisa inevitável, assim, os alunos, eles estão muito nervosos com isso, sabe? Já respondeu? Uma parte respondeu? Fácil. Vou falar para vocês o seguinte, eu tenho alguns colegas de vocês na universidade, alguns de vocês eu sei que são conhecidos, que estão lá fora. Estão na Alemanha, tem outros nos Estados Unidos, tem um indo para Europa Central. Está funcionando lá. Mas foi uma ampla discussão, teve regra, teve equalidade de acesso, teve várias coisas. Eu acho que o primeiro passo é sentar a universidade como um todo e discutir proposta, mas assim, tem que pegar assim e abraçar a proposta. A gente tem que
copiar um pouquinho o vizinho. Então, tem que olhar as universidades que estão funcionando bem e que já estão entrando no sistema, esses que tomaram a frente desse processo, que geraram, ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Outra coisa, assim, é uma discussão que a gente sempre escuta. Os alunos não têm acesso. Os alunos têm zero acesso, é impossível, tem que ser... O nosso curso é muito especial porque a gente tem um número muito grande com acessibilidade. Então, a gente teria como, sem prejuízos para quem não tem, veja, quando eu falo isso, não é assim, você que não tem vai ser jubilado. Não, não é isso. Ele, quando retornar, retorna sem prejuízo algum, mas o fato é de que a gente está regulando por um pedaço. Isso é a minha visão oficial, tá? É a minha visão. A gente está regulando algo pela minoria, e que não é errado, mas será que é o caminho certo? Porque eu não vejo isso em outras universidades lá fora. Eu vejo assim, olha, a maioria é quadrada, então eu vou gerar uma porta quadrada que passa a maioria, mas tem essa minoria aqui redonda que não passa pela porta, tá? Então eu faço o seguinte, eu vou criar a porta quadrada para passar a quadrada, agora vamos sentar com um grupo especial e resolver a minoria. Mas o que está acontecendo é o contrário, todo mundo parado esperando, porque a gente vai resolver um problema, uma fórmula única para todo mundo. Isso não vai acontecer. Mas é a minha visão pessoal, né? Eu consigo, por causa da minha vida acadêmica, dominar isso aqui. Eu estou com 2 monitores, mais um pequenininho aqui, com o OBS, um sistema de mixagem de som, transmitindo no YouTube. Isso tem professores que não conseguem fazer isso. Também tem esse outro lado. Não é só os alunos terem ou não acessibilidade. Também tem professores que não têm acessibilidade. Mas, gente, pense que a coisa poderia ser pior. Nós poderíamos estar aqui discutindo uma reunião de pais com crianças da pré-escola. Vocês conseguem imaginar o que é o retorno de pré-escola? A Roberta consegue. Eu consigo. Então, assim, o problema podia ser muito maior. Graças a Deus, eu acredito que ele não será tão grande assim. Mas... Por isso que eu vejo que o retorno às aulas dessa forma remota é uma opção que a gente tem. Por enquanto, é a única mais segura. Então, quando a gente fala em aula remota, quando a gente fala em aulas assíncronas, síncronas, envolve tudo, envolve atividades, exercícios, questionários, projetos, roteiros. É uma gama de ações e de atividades que a gente pode fazer sem necessariamente utilizar só tecnologias remotas. A questão é a gente se atualizar. Eu fiz um curso de facilitadores de aprendizagem que era para adultos. E foi muito útil para mim, porque eu consigo aplicar esse curso na universidade, para vocês. Sendo que a gente não precisa ter tanta tecnologia assim. A questão é você ter o acesso ao aluno. Mas isso precisa ser muito discutido, precisa ser organizado, planejado, para que todo mundo tenha acesso. Então, eu vejo que é uma solução, hoje, viável, mas ela precisa ser planejada. Se, de repente, assim, nós tivéssemos autonomia de reunir os professores, criar um plano de ação, e falar assim, olha, nós iremos adotar esse método por causa disso, disso e disso, a gente vai abranger os alunos dessa forma, e aí a gente conseguiria ter um pouco mais de sucesso. Então, em relação às aulas remotas, que eu tenho filho pequeno, e eu sei o quanto é trabalhoso, eu vejo, assim, o quanto a escola dele está se esforçando para poder prender a atenção, porque o difícil não é utilizar o computador ou qualquer outro tipo de ferramenta, é você prender a atenção por mais de 5 minutos. E aí você tem aulas aí de 60 horas, de 45 horas, isso vai ter que ser diluído em diversas atividades. Então, para mim, eu vejo sim que é viável, você pode ter vários planos de ação, vários tipos de abordagem, só que tem que ter planejamento, tem que ter um consenso entre os professores, tem que ter um consenso de aplicação desses métodos.
E é tudo muito novo, tanto para nós quanto para vocês. Mas falar assim, é impossível, é inacessível, não é. Sim, não. A gente não tinha regime excepcional de aprendizagem quando o aluno fazia alguma coisa e quebrava o pé, a perna, ou engravidava, ou tinha... É mais ou menos por aí. E não funcionava. Né, André? Meu irmão, é um irmão, coisas familiares. Ele é formado técnico em eletrônica em 1983 e ele trabalhou para várias empresas antigas, Telesc, em 1983. Você sabe como é que ele fez o curso técnico em eletrônica? À distância, por correspondência. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso. Ele demorou um pouco mais, mas ele fez um curso, ganhou um diploma e foi trabalhar na área por correspondência. Então, dizer que é impossível, não é impossível. Não é nem um pouco impossível. Só que precisa, obviamente, a gente trabalhar para não focar somente em assuntos pontuais que são muito divergentes daquela maioria. Eu acho que a gente tem que resolver o problema da maioria e aí depois o que ficar sobrando, a gente aparar essas arestas não cortando fora, e sim, vamos resolver problemas específicos para lá. Gente, assim, a gente precisa ser criativo. É isso, precisa ser criativo. E tem várias coisas que a gente pode fazer para ajudar os alunos, mesmo sem aula, e também para dar aula remota. Mas essa é a nossa visão. A gente está super com vontade de dar aula, mesmo que seja de forma remota. Só que a gente não pode fazer isso se a universidade não fala assim, você tem uma lei, você está embasado pela resolução X, pela resolução Y. A gente não tem isso hoje. Aliás, hoje nós estamos proibidos a dar qualquer tipo de aula remota. Não podemos dar nenhuma prévia de disciplina, nada. Proibido, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, como abordar isso com vocês. Mas Isso todos os alunos, depois formados, vão ter. Mas é uma ação emergencial, né? É uma situação atípica, muito específica, atendendo uma demanda da universidade, né? Então, mas eu acredito que isso também seja um teste, porque outras universidades que adotaram as aulas remotas também tiveram vários problemas, que agora eles não sabem quais são as ações que eles vão poder atuar. Enquanto que outras universidades, que assim que entrou a pandemia, já criaram um grupo de trabalho, estabelecendo vários tipos de regras, por exemplo, uma bolsa auxílio para o aluno de R$50 para o aluno ter acesso à internet. Ou então, situações de que o aluno... Isso eu presenciei numa reunião. O aluno começou a ter aula remota, não se adaptou, trancou. E isso não interferiu no histórico, na grade. Então, eles começam a perceber quais são os problemas que vão acontecendo ao longo das aulas remotas. E isso a gente só vai perceber quando a gente começar as nossas. Eu penso que esse agora, para os formandos, esse período letivo especial, é como se fosse um teste. Eles vão perceber o que vai dar certo, o que não vai, para que ocorra posteriormente uma retomada das aulas em 2 ou 3 meses depois. Porque, como o André disse, a universidade é muito grande, a tomada de decisão é muito complexa e demorada. Você não tem como implementar alguma ação muito rápida. Só isso. E não é só tecnológico o problema de vulnerabilidade. Você imagina você ter um computador, internet, banda larga, ter todas as condições de cursar a disciplina e, de repente, 2 dos seus parentes ficam doentes e um morre. Qual é a sua cabeça que você fica para fazer isso? E aí isso entra na conta de quem? Então, tem várias questões, inclusive de saúde mental disso, que elas precisam ser mais discutidas, porque a gente não sabe como vai funcionar. De novo, é um modo que ninguém sabe. É a primeira vez de todo mundo disso. Então, né, temos que realmente pensar com calma. Tá? Posso avançar aqui nas perguntinhas? E aí a gente volta em mais? Pode. Tem mais, tem né? mais perguntas, mas pode avançar, então. Tem mais. Tá. Só porque talvez tenha alguma coisa... Sim? Tem uma que é um pouco parecida com esse assunto de aula remota, que na verdade, posso fazer agora? Pode, mas se bem que a gente fala assim, a gente não tem como falar de aula remota, né? Porque não...
Não, na verdade, a pergunta da aluna, ou do aluno, eu não sei, foi se vocês acham que teria a possibilidade de algumas disciplinas do ciclo básico ter aula online, como, tipo, cálculo e física. Independente de ser agora em época de pandemia, sabe? Eu acho que eles estão trabalhando para isso. Posso responder? Pode. Vocês sabem que existe uma das formas de você passar uma disciplina sem cursar ela, é a prova de proficiência. A coordenação foi a favor, tá? Pode simplesmente fazer o seguinte, faz o curso do MIT lá, ou mesmo da USP lá de cálculo, pede exame de proficiência na coordenação e faça a prova de proficiência. Resolvido o problema. Eles estão propondo isso para a Prograde. Propuseram uma vez, mas não passou. E eles passaram um formulário para as coordenações para saber se nós estávamos de acordo. E eu disse que sim, que eu estava de acordo para as disciplinas tanto do GMA quanto do GFI. E aí espero que eles voltem a essas ações novamente. Existem opções que a gente pode assumir, e assim, essa é uma delas. Se o aluno estudar por conta própria e fizer uma prova e passar, poxa, quem somos nós para dizer que ele não tem capacidade de obter aquele crédito por proficiência? Porque esse mecanismo existe. Então, assim, não existe para todas as disciplinas, principalmente aquelas que têm parte prática, mas é algo que pode ser discutido no caso de excepcionalidade. Então, assim, é algo que está indo nesse sentido. Eu acho que é algo que os alunos têm que buscar. O que não pode ficar é parado. A proposta do GMA era até para que os alunos que tivessem sido reprovados pudessem fazer o exame de proficiência. E aí, nesse caso, a Prograde teria que colocar um parágrafo a mais, porque, pelo regimento, o aluno não pode ter sido reprovado. E eles estavam colocando a possibilidade de que o aluno que foi reprovado, sim, pode fazer a prova de proficiência. Nós estamos aguardando a aprovação da Prograde. Exatamente, mas assim, há uma opção sim que a gente está pensando. Tá? Posso continuar aqui? Então, olha só, tem duas perguntas que vocês fizeram que a gente foi atrás. Que tem muito a ver com o lado profissional e que tem muito a ver com coisas que eu não mostrei aqui do censo, que é uma preocupação dos alunos com o mercado. A gente sentiu uma depressão muito grande dos alunos em relação ao mercado, tá uma porcaria, eu não... Assim, gente, você tem que fazer a universidade visando o mercado de trabalho. Você não pode achar que o mercado de trabalho está ruim. Senão você está fazendo a universidade para quê? E tem que melhorar um pouco essa dinâmica, essa ansiedade, né? Então, se a gente teria uma forma melhor de informar os alunos sobre possibilidades de projetos com ou sem bolsa, e ter reuniões regulares ao longo do ano para informar sobre o mercado de trabalho, orientar como melhorar e montar currículo. A gente já tem feito isso. A gente fez isso algumas vezes em 2019. É óbvio que a gente, na pandemia, a gente poderia até fazer mais. E sim, a gente pode informar via IDUF. Toda hora a gente está colocando coisa lá no Facebook, toda hora a gente está colocando no IDUF, quando a gente tem alguma coisa. A gente tem informado o DEAGRE também de algumas coisas que têm acontecido. Então, assim, a questão talvez de tornar isso um pouco mais regular, ou colocar um nome do programa para a pessoa saber que ele pode chegar ali e ser orientado que tem aquilo ali. O nosso sonho de consumo sempre foi ter uma feira onde você pudesse interagir com quem tem emprego para quem está procurando emprego. Mas, obviamente, nessas questões de pandemia fica um pouco mais difícil. Mas, sim, a gente pode fazer isso. Tem que fazer propaganda da minha disciplina aqui, aquela de produção acadêmica escrita. A gente fala de orientar como melhorar e montar currículo. Então, uma propaganda, quando estiver voltando online. E ela é online, ela não é presencial. Olha que coisa legal. Pode fazer isso que você vai entender um pouco melhor de como você montar currículo. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, agora estou voltando ao mundo do LinkedIn, que eu não tinha. E, quer dizer, tinha muito mal e porcamente, agora estou passando a tomar um pouco mais de cuidado e olhar melhor o que eu tenho ali. E eu tenho visto muita oferta de emprego e muita gente procurando pessoas usando a interface do LinkedIn. Então, alguma coisa que vocês podem colocar ali, uma boa descrição de como você tem vários vídeos na internet. A gente pode criar algum canal de comunicação para isso. E sobre se existe alguma proposta da coordenação para abrir espaços da grade curricular para possíveis estágios no ciclo profissional. A gente sempre teve vontade de fazer isso também. Existe o setor de estágio e existe o convênio com algumas instituições específicas. O que a gente precisa é, obviamente, trabalhar mais, mas a gente não pode esquecer que tem a obrigatoriedade da hora de extensão. Então, assim, é um bolo todo de
extensão, estágio curricular, e a gente vê que muitas das informações passam de boca a boca, mas a gente precisa, talvez, de um trabalho um pouquinho melhor ali, do PET, do próprio DEAGRE, junto com a gente, para a gente construir, talvez, uma plataforma que tenha essas informações concentradas. Não falta oportunidade. Falo para vocês que não falta oportunidade. A gente vê que na hora, assim, a gente vai insistindo com as pessoas, faça isso, entre em contato com fulano, entre em contato com ciclano, procura aqui, procura ali, e acaba conseguindo estágio, vagas de estágio. Então, a gente pretende trabalhar um pouquinho melhor nisso. Perguntas? A gente tem algumas perguntas de antes. Pode fazer? Pode. Então, teve uma aluna que perguntou qual a opinião de vocês, coordenadores, sobre alunos que puxam 10 matérias ou mais no mesmo período, sendo que esse aluno também mora longe. Ou até para alunos que moram perto, a opinião de vocês em relação a isso. Andy, só te interromper rapidinho, que a pergunta foi, na verdade, para períodos que são 10 matérias obrigatórias mesmo, né? Tipo, quarto. Qual é a opinião dos professores em relação a esses períodos que são 10 matérias obrigatórias, né? Aqui nós temos um período que tem 10 disciplinas, não é isso? Acho que no quinto período isso. Tem 10 disciplinas. A questão é que nós estamos... Acho que é o quarto e o sexto. Isso, são 10 períodos, são 10 disciplinas. Isso precisa passar por reforma curricular, né, André? É isso que eu ia falar, tem que colocar um ainda. A gente ainda tem uns, porque ainda isso, tem. A gente já detectou que é insano, a gente não concorda com isso. Foi construído dessa forma, não sei porquê, mas a gente precisa ajustar isso de forma bastante rápida. Não é um problema, se você é organizado, de você conseguir fazer 10 disciplinas, desde que elas não tenham uma carga, e aí obviamente também é uma coisa de conscientização dos professores, que a gente também trabalha, em relação a como essa carga é distribuída. Eu tive a oportunidade de, no meu curso de graduação, ter semestres que eu fazia 12 disciplinas, mas 4 dessas 12 era um negócio chamado integração. Então, eu tinha disciplinas que eram integradas num bloco único, de coisas muito práticas. Então, assim, o número de disciplinas não significa muita coisa, mas, obviamente, morar longe, fazer 10 disciplinas, a gente já detectou que é um problema. A gente vai tentar mudar isso de alguma forma. Isso está previsto na nossa reforma curricular, que a gente tem previsão aí de até 2022 reorganizar tudo. Realmente é complicado. É bem complicado mesmo. Outra pergunta, que é sobre essa reformulação do currículo, é um aluno que, por exemplo, já está com 80% do curso completado, e aí se acontece essa reformulação, como isso atingiria ele, né? Se ele teria que fazer alguma matéria novamente, matéria nova, algo do tipo. A nossa ideia é reduzir carga horária. E nessa redução de carga horária, a gente não vai alterar o fluxograma de modo a complicar a vida do aluno. A gente está querendo otimizar a vida do aluno. E tem mais, assim, a reforma curricular ela tem um negócio chamado overlap, que é um procedimento que quando você faz, você tem que planejar a reforma, né, a nova grade, já com a grade nova dos entrantes e com quem está desde... Imagina o cara que está com 80% do curso e houve uma reforma curricular, é o menor dos problemas. Imagina se você está com 10% só da carga e houve uma reforma curricular. Esse é o maior problema. Só que normalmente o que a gente faz, a gente oferece para o aluno uma opção. Você pode mudar de currículo ou você pode continuar no seu currículo. Exato. Então isso é um padrão. Quando eu fiz faculdade, eu entrei exatamente nesse processo. Eu tinha um semestre e houve uma mudança curricular. E aí foi me perguntado, você quer fazer o quê? Eu mantive o meu currículo, aí quando chegou no quarto, eu falei assim, agora eu quero trocar. E por incrível que pareça, eles aceitaram. Aí eu troquei de currículo. Então, assim, nesse momento de overlap, isso é planejado de forma que não é que a gente vai assim, eliminar a disciplina, nunca mais ela existe. Ou vocês têm direito garantido que vocês entraram no curso com aquela disciplina, então, mesmo que haja uma mudança curricular, você tem continua direito valendo. continua valendo, você tem direito de fazer aquilo ali.
Mas, obviamente, que a gente quer otimizar. Talvez para ele, pensando assim, talvez ele pense assim, eu vou fazer as contas aqui, nossa, o que eu ia ficar 2 semestres, eu fico 1 se eu passar para o currículo novo. Só que vai ter um monte de coisa que talvez não seja aproveitada. Não tem problema, você vai lá, aceita, se forma até mais cedo. Então, várias dessas coisas são possíveis quando a gente parte de uma reforma curricular. Mas, de novo, sem criar ansiedade e expectativa. A gente está falando de reforma curricular, não é uma coisa que é para dezembro, outubro de 2020. 2022. 2022, talvez, sim, porque a gente depende de muitos fatores aí entrando. E o aluno vai ter a opção de migrar de currículo, não vai ser imposto, porque é uma reforma curricular. Eu sei que alguns mais antigos que estejam observando aqui, mais antigos... Não, acho que a gente não tem mais antigos, não mais do que 20 semestres do curso, vão pensar assim, pô, comigo não foi assim, não. A gente sabe disso. A gente sabe que na mudança lá atrás, ninguém perguntou nada, simplesmente, ó, tá aqui currículo novo. Não é assim que você faz. A gente sabe que existe uma consulta, existe uma compatibilização de curricular, existe um monte de documento que o Roberto e eu vão ficar muito tempo preenchendo e assinando quando isso acontecer. Olha, aconteceu o caso de um formando há pouco tempo, que ele se desligou do curso e pediu reingresso, uma rematrícula para o grade concedeu, e ele está ativo agora, 2020.1. A hora que eu fui olhar o currículo dele, era o currículo antigo. E aí eu, assim, como que eu faço a migração para o currículo novo? Era uma coisa tão simples na administração acadêmica, mas eu tive que comunicar para o grade. Olha, não sei, o menino ficou desligado desde 2017, agora que ele retornou, e ele estava no currículo antigo. Mas a migração não deu interferência, não deu interferência, porque o antigo era TCC 1 e 2, e agora é 1. Então, ele já estava matriculado no 1, ele não vai querer fazer 1 e 2, não é? Então, tive que migrá-lo para o novo. O complexo é quando você aumenta a carga horária. Então, se você passa por um curso que é 4.200 horas e, de repente, vamos colocar mais 600 horas de uma disciplina aí. E aí complica. Agora, se a nossa proposta é exatamente fazer o contrário. A gente quer reduzir. Se a diretriz básica nacional é 3.600 horas no mínimo, por que a gente vai aumentar a carga horária? A gente tem que formar profissional rápido e não demorado, sem perder qualidade. Então, é esse que é o desafio. Como é que a gente faz isso? Talvez aumentando eletivas, talvez aumentando EAD, talvez colocando uma coisa ou outra EAD para que facilite o aluno ter flexibilidade, tornando o núcleo profissional mais forte. É isso que a gente tem pensado como estratégias. Mas a gente vai discutir tudo isso com o DEAGRE, que vai passar para vocês. A gente vai, de novo, o processo de reformulação não vai amanhecer no e-mail de vocês do DUF. Ele vai ter várias audiências públicas com vocês, várias. Não é uma, não é duas, são várias. Então, mantenham aí calmo que a gente vai informar para vocês no tempo devido. Tem mais uma pergunta aqui. Mas quer passar para o próximo slide? Ou não, tem a ver com isso ou é alguma coisa completamente fora disso aqui? É outro tema. Então, vamos ver o que tem no próximo slide aqui. Deixa eu ver. Eu tenho mais... Eu nem sei quantos slides eu tenho aqui. Os próximos 2 slides, só falar rapidinho, então, que isso aqui é bem rápido, né? Como é feito o processo de reforma do fluxograma, colocar mais disciplinas que eu tenho engenharia agrícola, tem alunos que acham que temos muitas matérias de recursos hídricos. Posso fazer uma brincadeira, Roberto? Pode. Tenho até medo. Vamos criar um curso de engenharia. Então, eu vou pegar o que eu tenho, vou botar dentro de uma panela e vou criar um curso de engenharia. Então, é óbvio que o que vai sair dessa panela é o que você tem, não é o que você gostaria de ter. Então, a gente entende que tem esse problema. E a gente, obviamente, quer fazer uma reforma curricular para melhorar isso. Porque a gente tem... existe uma mudança. Professores vão envelhecendo e vão se aposentando, vão entrando outros novos com outras competências, e que são competências, às vezes, muito interessantes para o mercado de trabalho para vocês, alunos. Então, a gente tem que pensar nesse dinamismo. Será que a gente consegue colocar alguma coisa que está lá na ponta, está no estado da arte da engenharia agrícola? Então, é isso que a gente faz. A gente realmente enxerga isso também, que tem coisas que
quando o curso foi criado, apesar de fazer parte do perfil profissional, se a gente não tivesse professor lá, como é que a gente ia fazer? Então, é óbvio que existe uma adaptação aí. Então, por isso, reforma curricular de 2020 a 2022 vai ser feita pensando exatamente em resolver esse problema. Mas lembre-se do fluxo. Toda mudança ela vai ser escalonada, ela não pode ser direta, porque senão o curso em si não aguenta o impacto. E aí, como é que é feito o processo para mudar o horário de disciplina? Ciclo profissional tem muitas disciplinas no horário da tarde, que complica para quem faz estágio. Nas terças e quintas, complicado para quem não estão seguindo o fluxograma certinho. Ou seja, quase todo o curso. Aí, engano, não é quase todo o curso, não. Tem alguns do curso que realmente tem esse problema. A gente já está em fase de alteração imediata. A gente está trabalhando com o departamento, está conversando com os professores, a gente está detectando esses problemas e a gente está tentando que, quando volte, a gente tenha soluções práticas e rápidas para resolver o problema de horário de todo mundo. É isso. Não sei se a dúvida tem a ver um pouco com isso, mas pelo menos é uma coisa que avança um pouquinho mais naquilo que a gente está trabalhando para isso, sim. Juan, qual que é a dúvida? Peraí. Teve um aluno que mandou assim pra gente. Queria saber a opinião deles e saber se eles sabem o porquê uma parte dos alunos do primeiro e segundo período estão indo para engenharia de recursos hídricos. Por exemplo, a minha turma do primeiro período, a metade foi para engenharia ambiental, sem saber muito porquê. E se eles têm alguma ideia para não perder esses alunos dos primeiros períodos. Posso responder? Pode responder, vai lá, responde lá. O meu ponto de vista antes, o processo de entrada dos alunos era baseado numa pontuação equivocada do Enem, do SISU, desculpa. E aí, a nota mínima era 250 para tudo. Para tudo, imaginem. Enquanto que os outros cursos tinham peso de 400 pontos para matemática, 300 pontos para redação, 350 para linguagens. Nós tínhamos 250 para tudo. Então, o nosso curso sempre foi uma porta de entrada, porque as notas do SISU sempre foram muito baixas. Daí a explicação do aluno entrar em engenharia agrícola, cursar um semestre e pular para outro curso, porque ele não quer engenharia agrícola. Eu fui dar aula de introdução à engenharia agrícola numa turma de 60 alunos e perguntei: quem daqui realmente pretende cursar engenharia agrícola? 6 levantaram a mão. Eu fiquei sem reação. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu saía da sala. E aí a maioria falou assim: não, professora, nós queremos outro curso. Falei, tudo bem, espero que eu consiga convencer vocês a ficar no curso de engenharia agrícola e mostrar que a sua opção não foi de toda perdida. E aí eu acho que com a aula mais prática, dando aplicação prática, comentando sobre alguns trabalhos, eu consegui, acho que, resgatar mais meia dúzia. Mas essa turma especificamente que eu fui dar aula, era uma turma em que, na época, o SISU tinha nota baixa. Agora, com os calouros que entraram, eu fiz uma reunião com eles no Google Meet, assim, logo no iniciozinho da pandemia, em abril. A maioria foi, e eu percebi um interesse tão grande deles, uma motivação, uma expectativa tão boa, foi outro nível de conversa. Então, pelo fato da gente ter reavaliado os pesos e selecionado de outra forma os candidatos, com outro perfil, eu acredito que essa mudança de curso vai diminuir gritantemente, porque o perfil mudou muito. Wang, é assim, perceptível. E aí eu comento muito com o André. Qualquer análise que a gente fizer em relação ao curso tem que ser antes de 2020 e depois de 2020. Porque o perfil, em relação às notas do SISU e aos alunos selecionados, mudou completamente. Tem um detalhe importante, que quando a gente entrou, nós já passamos por dois pedidos de avaliação, acho que foi um do Estadão, se não me engano, outro da Folha, né?
Mas eu preenchi um do Estadão agora também, esse ano. Então, tem umas coisas dessas aí. Teve um seminário do INEP sobre engenharia agrícola no Brasil, que a gente também participou e colocou algumas coisas. E é muito diferente quando você tem o candidato que fala assim, eu quero ficar na UF. Não sei que curso que eu quero fazer. Eu quero fazer engenharia, mas eu quero ficar na UF. Do que assim, eu quero fazer engenharia agrícola, mas não sei que existe a UF. Daquele também outro aluno que, assim, eu quero engenharia agrícola, estou procurando isso, eu vou ver o ranking de cursos. Então, a gente tem que alcançar esse público também. E, obviamente, a gente tem trabalhado colocando coisas na internet, fazendo uma divulgação que ainda é muito incipiente, a gente precisa melhorar ela. Outra coisa que faz propaganda e que a gente já percebeu que é importante é, por exemplo, se a gente tinha pensado logo no início em fazer visitas a colégios agrícolas, a pessoas do entorno, aquela coisa assim de você também ter uma pessoa da UF que está numa posição chave ainda naquela fase formativa é bastante importante. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer ainda para melhorar, mas fato é que é bem isso que a Roberta falou. A gente mudou o perfil e ajustou ele para dentro da engenharia, que é aquele perfil que está hoje de ingresso com os pesos distribuídos, é um perfil de engenharia, mudou completamente o ingressante. Então, assim, mas óbvio, nós não estamos aqui para prender ninguém. Tem muita gente, realmente tem uma parcela significativa do curso que usava o nosso curso como trampolim de entrada. Mas não nos preocupa ter um número pequeno de alunos. Não nos preocupa isso. É o de menos. A gente quer formar vocês com qualidade, independente do número de alunos que for. Se tiver um aluno, que nem tem agora nas ACE, né? Um aluno dando aula, a gente tem que dar a mesma aula com a mesma qualidade do que para 60, do que para 100. Tem que ser o mesmo, manter o mesmo nível. Respondido? Tem mais alguma ou avanço aqui? Pode avançar, por enquanto não tem nenhuma, não. Eu percebi que tem um bump, assim, deu uma caída. Tava 35, ficou sustentando 35, 36, 36, agora caiu para 29 um pouquinho. Então, tô olhando aqui também o número de pessoas. Sobre problemas com docentes. Como é solucionado? Por onde os alunos podem denunciar? Aqui cabe uma boa discussão. E, assim, não existe problema se não existe materialidade. Então, o fato é de que o aluno reclamar para a Ruang, a Ruang reclamar para a gente, não cria materialidade. É preciso abrir processo, denunciar, jogar na ouvidoria. Na ouvidoria direto, na ouvidoria não tem o que fazer. Se você joga na ouvidoria, volta para o chefe de departamento. Ele é avisado, ou chefe de departamento, e às vezes nos é avisado também. Eu acho que sempre que você do curso, ele avisa o curso e o departamento. Né? Mas fato é de que a denúncia... Mas, de novo, gente, a gente tem que pensar o seguinte. O professor veio com a camisa de uma cor que me ofende. Isso não é uma reclamação. O professor é grosseiro, o professor não entrega matéria. Assim, a obrigação nossa criar um programa, mostrar o programa para vocês no primeiro dia e seguir aquele programa. Isso é lei, está na lei, não é nem só obrigação. Então, não aconteceu aquilo e houve algum problema, ela tem que ser denunciado. Os alunos têm medo de fazer isso. Eu acho que o medo precisa ser, ainda mais no momento de hoje, no mundo de hoje, não pode ter medo dessas coisas. E ainda mais com a coordenação que a gente toda hora está colocando ali para vocês, e que a gente está ali para ajudar vocês, é a mesma coisa. Mas, de novo, a gente não tem o que fazer se é uma conversa e se é um problema pontual de um aluno com um professor. Agora, se é um problema recorrente, a gente precisa desse papel e precisa desse processo, porque aí a gente consegue fazer alguma coisa. Não sei se a gente, em vez de passar para a pergunta seguinte, se Deagre quer comentar alguma coisa, se tem alguma pergunta nesse sentido. Mas espero que a gente tenha dado o recado. Pode denunciar, deve denunciar, deve reclamar. Ouvidoria, vai lá no protocolo, abre processo com o professor, descreve numa carta tudo o que aconteceu. Isso vem parar para a gente e a gente dá encaminhamento. E a gente tem o costume de brigar por vocês. Oi. Tem também como fazer a reclamação direto com o DEAGRE e pelo site do TGR, né? Sim, sim. Tem todos. Mas assim, por exemplo, site do TGR, canal aberto.
A gente deixou a opção da pessoa ser anônimo. Aí ele reclama. O professor D de dado, ou o professor B de bola, é grosseiro, é esse, aquilo, aquele outro. Aí, anônimo. Aí vem de novo. Eu recebi uma grosseria do professor D de dado, B de bola. Não adianta. A gente precisa de materialidade, assim, precisa de um processo aberto. Aí tem um número e a gente vai circular um número. A gente toma ciência. Não é que algo vai ser feito assim, a gente vai pegar e jogar o professor na prisão e jogar a chave fora. Isso não vai acontecer. Só que você dá um puxão de orelha. Olha, professor, não pode fazer isso. Olha, isso aqui está acontecendo. Olha, a gente leva o chefe de departamento. A gente tem procedimentos. Assim, vamos chamar o professor para uma conversa com uma testemunha. Aí a gente escreve. E assim, a gente tem partido para um tipo de procedimento que é assim: eu não preciso escrachar o professor publicamente. Da mesma forma que eu também não posso escrachar o aluno publicamente. Então, a gente chama para uma conversa privada e reservada, anota, concorda? Concorda. Então, isso está aqui o compromisso nosso de que isso aqui fica entre a gente e vai para o prontuário. Poxa, aí acontece no semestre seguinte o mesmo problema. Você chama de novo. Quando eu junto um bolinho de processos do prontuário, qual é a defesa do professor ou do aluno? Olha, o problema é recorrente, você foi avisado 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Mas eu preciso desse start, de novo, não adianta só reclamar, essa coisa tem que vir de uma forma oficial para dentro, tanto da coordenação quanto do colegiado de curso, porque isso é colocado no colegiado de curso. E aí o problema a gente tenta resolver primeiro de forma privada, porque pode ser um problema pontual. Vocês podem imaginar, imagina se, sei lá, o professor estava vindo para a faculdade, bateram no carro dele, destruíram o carro dele, e ele ficou puto. Ele não tem direito de descontar em aluno, mas pode ser que seja um problema pontual. Agora, se é recorrente, como é que a gente vai detectar essa recorrência? Tendo papel. Então, hoje em dia, aparecem alguns problemas para nós, que quando a gente vai olhar no histórico, então vamos abrir aqui o arquivo para ver todas as reclamações que tem. Não tem nenhuma, não tem nada escrito, não tem nenhum processo aberto. E eu posso adiantar que numa ação extrema, a gente pode solicitar ao departamento que aquele professor não dê aula para engenharia agrícola. Como nós já fizemos. Pois é, e deu certo. E deu certo. Exatamente. Algum comentário, Deagre? Não. Tem outra pergunta aqui. Sobre alguma coisa dessa aqui, quiser fazer, pode fazer. Não, acho que não é desse mesmo tema, não. Não, mas pode fazer. Então a gente dá uma pausazinha no que a gente vai falar ali. A gente pode fazer a pergunta. Tá. Perguntaram se vocês sabem se vai abrir vaga para o curso de cálculo 1 que o GMA está ministrando agora nesse período especial. Porque até agora só abriram de álgebra. Mas eu acho que antes de vocês responderem se vai abrir vaga, acho que é importante explicar para os alunos que esse curso não é para integralizar o currículo. Eu acho que ainda não a gente até falou isso já, a gente até falou isso. E assim, de novo, o curso não abre por um desejo do colegiado, do curso, da coordenação. Então, assim, o departamento decidiu fazer isso. Um departamento, a álgebra dado por outro departamento. Então, a gente não tem muito controle sobre isso. Ele precisa entrar em contato com o GMA. Esse caso é específico, o GMA. É exatamente isso. Eu queria, de novo, Wang, não quero passar um trabalho a mais para o DEAGRE, mas você concorda comigo que o DEAGRE tem uma representação no colegiado de curso? E existe representação de todos os departamentos dentro do colegiado de curso. Nada impede que o DEAGRE envie para o representante daquele departamento no colegiado essa questão copiada a gente. A gente até reforça, a gente faz um bate-bola, realmente isso seria importante para a gente. Entendeu? Assim, essa iniciativa não precisa passar só pela gente. Ela pode passar diretamente para o departamento. Eu acho que vocês até ganham força, porque o departamento vai pensar, nossa, os alunos estão interessados. Porque às vezes a gente percebe que o departamento, assim,
o colegiado, a coordenação quer resolver o problema deles, e quando na verdade não é, eles veem que a demanda é dos alunos, entendeu? Boa. Então, eu vou até pedir para os alunos que têm interesse nesses cursos que o GMA estão dando, entrar em contato com a gente, né? Para fazer um pedido formal para a gente e a gente fazer esse pedido para eles, que é super possível. Copiando a gente endossa, a gente diz assim, olha, isso é muito importante, copia o chefe de departamento, que a gente tem mais acesso, olha, isso seria muito importante para a gente. Eles vão entender e enxergar isso como realmente algo interessante, assim, poxa, o aluno está interessado. Uhum. Mais alguma? Senão a gente passa para frente aqui. Pode passar para a próxima, porque até agora não tem mais pergunta também. Não. Eu estou vendo aqui, já caiu no para 25 aqui, agora já está dando fome no pessoal, já está indo lá para baixo. Existem algumas disciplinas que são para requisitos de outra e quando olhamos a ementa, uma não tem necessidade de prender a outra. Mas, meu amigo, imagine você fazendo uma disciplina... Preciso inventar um nome aqui para não incorrer nenhum problema aqui. Cuidado. Complicado. Cuidado, né? Então, imagina uma disciplina muito complexa que a gente tem no curso, você fazendo cálculo. Vai funcionar isso? Não vai funcionar. Então, na verdade, o pré-requisito ele existe exatamente para proteger vocês. Agora, essa informação que eu até grifei ali, biotec com edafologia, inclusive a professora de edafo disse que biotec não deveria aprender edafo. Pede para ela vir conversar com a gente, porque nós enviamos um e-mail para ela e ela disse que sim, que mantinha aquele pré-requisito. Então, isso aqui está me parecendo conversa de telefone sem fio. Nós fizemos, uma das primeiras coisas que a gente fez, a gente circulou entre todos os professores, consulta, revise, porque isso é um processo que não é a gente que decide. O docente decide, a gente faz uma listagem, passa para a Prograde, a Prograde valida dentro do sistema, e porque é todo um sistema que é ligado ao STI, então não é uma coisa que a gente tirou da cartola, é uma coisa que foi discutida. E mais ainda, a gente passou isso ainda pelo colegiado e foi aprovado integralmente no colegiado. Agora, dizer para os não prende, não consulta, aí acho que isso aí é telefone sem fio. Seria interessante explicar a questão dos pré-requisitos nesses casos de forma resumida. O resumo da ópera é esse. Imagina você fazendo 10 semestres, 10 disciplinas num semestre, querendo puxar uma do nono, para ficar 11. E isso acontece, isso tentam fazer isso. E, de novo, sabe o que acontece? Serve para proteger vocês. Ele está no quarto, não faz a disciplina do quarto e puxa do nono. E aí bagunçou o seu fluxograma. Aí já era. E aí, coordenadora, faça o meu plano de estudo. Ou como é que é? Não, eu não quero fazer essa disciplina obrigatória porque ela não me interessa. Eu vou fazer aquela optativa que é de outro curso, que não é nem do nosso, porque me interessa mais. Exato. Você está criando um problema lá da frente que você vai puxar vai acabar estourando essa bomba na mão de alguém. Então, a gente aconselha não fazer isso. Existem os pré-requisitos. Aí podem falar assim, mas algumas quebras de pré-requisito poderiam existir. De novo, estamos abertos, o aluno tem completo direito de solicitar isso na coordenação. E quando a gente negar, tem todo o direito de levar isso para o colegiado e dizer que ele quer a quebra de pré-requisito. A gente recomenda que faça isso. E se o colegiado negar, ainda pode levar para o CPEX dizendo que não, eu provo que eu não preciso desse pré-requisito. Estamos absolutamente abertos a isso, a gente não tem nenhum problema com isso. Só que, de novo, o pré-requisito ele é importante. Primeiro, porque existe um encadeamento de competências. Então, prejudica o curso como um todo, não porque o aluno é reprovado ou porque não pode, porque vem o MEC e fala assim, como é que você está deixando o aluno lá na frente que ainda está cursando cálculo? Eles vão questionar a gente, porque isso não faz parte da diretriz nacional. Então, a pré-requisito está dentro do encadeamento do curso como uma diretriz nacional e também protege vocês de não fazer bobagem, de ficar puxando a disciplina e depois se complicar no horário. É basicamente isso. Os alunos, eles devem apresentar propostas, tá? Foi o que a gente colocou aqui na resposta. A gente sempre está aberto a ouvir para vocês. O ideal seria a gente reduzir para 3.600, 3.800 horas do curso. Porque aí a gente faz o seguinte, a gente foca no profissional e deixa um monte de eletiva. E aí o aluno tem essa flexibilidade que ele quiser. Pô, ia ser legal puxar essa, puxar aquela, puxar aquele outro, e eu construir o seu próprio, ou parte do seu próprio currículo, mas mantendo um núcleo base.
Outra coisa, o curso tem 4.100 horas. Vocês acham que vocês, alunos, poderiam fazer 5.000 horas para se formar? Podem. Nada impede vocês, dentro de que estejam dentro do número de semestres para se formar. Mas vocês podem fazer isso. Acho que o Unicamp são mais de 5.000 horas. Tem Unicamp. Tem universidade que faz bem mais do que isso. O meu curso de graduação foi 6.200 horas, poxa. Então, tem cursos de graduação mais pesados, robustos. robustos. Mas a gente quer que realmente o fluxo aumente. Então, a gente tem que diminuir essa carga horária. Perguntas? Estamos mantendo firme em 25. Ou foram jantar e estão deixando ligado. Eu acho que essa daqui era a última. Deixa eu ver se era a última. Essa aqui era a última pergunta. Eu não sei, então deixo aberto para vocês, se vocês tiverem mais alguma pergunta. A gente está já quase 2 horas aqui de live. Acho que a gente conseguiu responder bastante coisa. Relembrando ainda que esse vídeo vai ficar disponível para vocês, então podem rever quantas vezes forem necessário. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, gente, manda para a Bruna no WhatsApp, que ela tá... Ou manda aqui no chat do YouTube também, que tá acabando a live, aproveita. Aproveita que é ao vivo. Não é que a gente não vai responder mais pergunta nenhuma, mas se depois aparecerem mais perguntas, de novo, a gente tem o canal aberto, a gente responde, pode se identificar, perguntar não ofende. A gente não vai... não existe pergunta estúpida para isso. O que existe, às vezes, é do tipo assim, tem uma resolução, eu sei que muita gente teve dúvida, mas eu fui o que, quando eu recebi a resolução da Prograde nova, eu li umas 10 vezes. E tem gente que assim, tem uma resolução de 3 páginas, deixa eu perguntar para a coordenação o que ela sabe. Vocês até podem fazer isso, mas a gente está ocupando o nosso tempo tentando resolver o curso e fazer outras coisas. Então, assim, é interessante às vezes dar uma paradinha, olhar a resolução, olhar o regimento, saber os seus direitos, saber os seus deveres. Isso tudo está em toda essa documentação que está amplamente disponível, tanto lá no site do TGE, quanto também na universidade como um todo. Então, é importante fazer isso. Mantenham sempre a discussão, e o canal de discussão com o DEAGRE, o Juan e a Bruna podem dizer aqui, está sempre aberto, 24 horas no ar por dia. Aproveitem. Aproveitem que não é sempre assim. Normalmente isso dura só 4 anos. Gente, eu queria aproveitar esse momento aqui que não tem perguntas e, enfim, para falar que o André explicou para vocês, e a Roberta também, né, sobre as questões de mudança de disciplinas, questão de reformular fluxograma, horários. E aí pedir para vocês dizer que vocês podem ajudar a gente, vocês devem ajudar a gente sempre respondendo os formulários que a gente passa. Esses formulários não são por nada, eles têm um motivo, e se vocês não responderem, fica difícil para a gente. Por exemplo, a gente tem quantos alunos inscritos? 400? 423, mas os ativos são 328. Então, 328 alunos ativos. A gente rodou o censo e tivemos 215 respostas, né, André? Chegou um pouquinho mais, 250 no total. Mas, assim, é um número expressivo, mas ainda consideramos um número baixo. Embora é aquilo, a gente chegou no número de 250 muito próximo daquilo que a gente vê, entra, sai, se matricula, volta, não sei o que. Ou seja, a gente acredita que o curso que realmente está rodando por volta disso. Mas a gente precisa da informação de vocês, senão como que nós iremos tomar qualquer tipo de ação ou planejar qualquer tipo de decisão? Aberto, viu? O censo está aberto ainda. A gente pode até jogar de novo, assim, quem não preencheu, preenche. Se você conhece um amigo que não preencheu, preenche lá. É super importante isso, porque a gente realmente, dali a gente te extrai informações muito úteis para compor o PPC desse processo de reformulação. Só para vocês, até se tiver um amigo de vocês que vocês conheçam que não esteja participando assim, porque tudo que a gente faz não é, tipo, pra gente, sabe? Eu não tô no diretório pra mim, eu tô no diretório porque eu quero melhorias pro curso, e aí não é só pra mim, é pra todo mundo. Eu acho muito importante a gente, como aluno, participar, ajudando o diretório no que for preciso, e tudo que a gente faz no diretório
muito coordenado com a coordenação, para sempre a gente ter esse contato bom e resolver as coisas de forma eficiente. É importante salientar que eu acho que esse é o primeiro contato direto que o diretório tem tido com a coordenação, essa conversa mais aberta, participativa. Eu me lembro de quando eu cheguei aqui, não ver essa participação tão efetiva do diretório junto à coordenação. Eu acho que agora é a oportunidade de vocês interagirem com a gente, identificar os problemas para a gente conseguir resolver da melhor forma. Em conjunto, né? Eu acho que não sei se é a primeira gestão do DEAGRE que tem essa aproximação com a coordenação, mas desde janeiro de 2019, que foi a nossa primeira reunião, eu lembro, que a nossa união com a coordenação é muito boa. Eu vivo perturbando a Roberta, coitada. Faz parte, isso mesmo. Ninguém tem mais dúvida, gente? Não chegou mais nada para mim, não. Então, acho que a gente poderia encerrar, não? Sim. Estou com fome. Eu também. Sim. Tá bom, gente. Muito obrigado de novo. Sim, foi um prazer. E, de novo, a gente está aberto. Qualquer pergunta, só mandar para a gente. Tá bom? Ok. Muito obrigada. Obrigada, professores. Até mais. Vou encerrar aqui.